Então, pessoal, vamos lá. Esse assunto da aula de hoje é super importante, tá? E sempre também vocês vão fazer exercícios em cima disso, tá? Que é a parte de classificação dos sistemas, tá certo? O que mais importante para a gente aqui é essas duas classificações aqui que são as primeiras, tá certo? Que são os sistemas que são lineares e os sistemas que são não lineares, e os sistemas que a gente chama de variantes no tempo ou não variantes no tempo ou invariantes no tempo, tá? Os outros também são importantes, tá? Mas esses dois são importantes porque a gente quer que um sistema pelo menos tenha essas duas características para poder utilizar algumas propriedades deles, tá certo? Então vamos começar com eles, tá? Vamos começar pelo primeiro. Professor, Oi. tem alguma previsão Eu na semana que vem a gente pode conversar, já posso passar uma lista, etc, tá bom? Mas tem previsão sim, é quando tiver tendo as provas primeiras de vocês, não sei se vocês já estão tendo. tem uma amanhã? Pois é, então a minha ainda vai demorar mais um pouquinho, tá? Não, a minha vai demorar mais um pouquinho porque eu tenho que terminar a disciplina tenho que terminar a matéria e tem muita coisa ainda para ver. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender, né, é classificação de sistemas lineares e sistemas não lineares, tá certo? Ok? Então, na verdade, a gente define um sistema linear, né, quando ele atende a dois princípios, tá certo? Né? Ele atende um princípio que a gente chama de homogeneidade, né, que é basicamente isso aqui, o início aqui que ele está falando, né? A saída é proporcional à entrada, tá ok? E ele atende um princípio que a gente chama da aditividade, né? Então ele tem uma propriedade ativa. O que quer dizer isso? Deixa eu colocar aqui em termos de matemáticos, digamos assim, né? Que aí vocês vão entender melhor, tá certo? Deixa eu pegar aqui esse cara aqui. Tá, copiar. Então, esse princípio da aditividade é esse primeiro que está aparecendo aqui, ó. Se você tem um sistema aqui, normalmente a gente representa o sistema assim, ó. Tem uma entrada x1, né? Normalmente essa entrada é no tempo, e aí passa por um sistema e sai uma saída y1, tá? Opa, esse tablet é engraçado. Quando ele está gravando, às vezes ele dá uma bugada. Y, tá? E aí? Bom, e aí? Aqui ele simplificou isso. Ele colocou só assim, ó, x1, y1, tá? Legal? Que mais? Né? Se você tiver uma entrada x2, a saída vai ser y2. Se o sistema for linear, tá? O que vai acontecer? Se você somar as entradas, você também soma as saídas, tá? Ou seja, qual é a resposta do sistema para
uma determinada entrada cuja entrada é dada pela soma, né, das entradas individuais. É a soma das saídas individuais, certo? Isso é importante. Por quê? Porque aí você pode simplesmente pegar uma entrada que é complicada, né, que é uma entrada que seja composta por várias formas de onda, por exemplo, vários sinais, e dividir, certo? E aí você vê a resposta para cada um desses sinais mais simples, né? E aí você soma essa resposta, fica mais fácil fazer assim, tá? A outra coisa que vale é a proporcionalidade, né? Então, você pega um sistema assim, entra x e sai y, se pegar esse x e multiplicar por uma constante qualquer, um k, né? Na saída, esse k também permanece, tá certo? Esse k permanece. Existe uma forma de fazer isso ao mesmo tempo. Como assim ao mesmo tempo? Você pega e faz assim, seja K1 uma constante e K2 uma outra constante, tá? Se você entrar com K1, Y1 mais K2, Y2, desculpa, K1, X1 mais K2, X2, o que vai sair é K1, Y1 mais K2, Y2, certo? Eu não gosto de usar muito isso, o livro usa bastante, eu não gosto, eu prefiro provar as duas coisas, e aí se eu consigo provar as duas coisas, eu consigo resolver o problema, né? Como assim provar? A gente vai ver aqui alguns sistemas, certo? Tá? E aí a gente vai verificar se esses sistemas são sistemas, por exemplo, que atendem o princípio da aditividade, se atendem o princípio da homogeneidade, certo? Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui que é a melhor maneira de a gente entender isso. Então, exemplo. Seja um sistema assim, ó. Então, entra um x de t no sistema, e o que sai esse y de t é 2 vezes o x de t, tá? Esse sistema faz o quê? Ele é um sistema, digamos assim, dobrador, tá certo? É um dobrador, tá? Entra x de t, é um amplificador que dobra o tamanho do x de t. Então ele vai verifique se o sistema é linear. Ok? Então como é que a gente vai verificar isso? Vamos tentar provar as duas coisas. Então vamos lá. Número 1, homogeneidade. O que eu vou fazer? Né? Eu vou entrar agora com o x1 de t, que não é o x de t, tá? É uma outra entrada, certo? Mas essa x1 de t aqui vai ser o quê? Vai ser, eu vou chamar de k vezes x de t, certo? Bom, o que vai sair? Esse x de t eu multipliquei por k, né? Esse x1 de t. O que vai sair? A gente já sabe que é um sistema dobrador. Então, o que sair é o seguinte. É um y1 de t que vai ser k... Desculpe, k não. 2 vezes x1 de t. Certo? Ok? É 2 vezes x1 de t. Tá? Porque ele não é um dobrador, entrou x1 e saiu y1, que é 2x1, certo? Mas x1 o que é? x1, ele é k vezes x de t, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O que vai sair, na verdade, é 2 vezes k vezes x de t, certo? Né? Mas quem é o... deixa eu botar aqui melhor dizendo. 2 vezes k vezes x de t.
Agora, se eu só botar esse K para fora não, para frente, isso aqui vai ser K vezes 2x de t. Certo? E agora, isso aqui vai ser o quê? Y de t. Então, o que está acontecendo? Entrou x1 de t, saiu 2x1 de t. Tá? Só que esse x1 de t é o quê? Ele é um k x de t. E a gente acabou de ver que o que saiu foi um k y de t. Então, vale a homogeneidade. Entrou k x de t, saiu k y de t. Certo? Ok? Beleza. Já está provado a homogeneidade, mas eu tenho que provar também a aditividade. Como assim a aditividade? Vou mostrar. Certo? Então vamos lá, vamos provar a aditividade. Vou entrar com x1 de t e vai sair y1 de t, tá? Que eu sei que vale 2 vezes x1 de t, certo? Ok? Vale 2x1 de t. Vou entrar agora com x2 de t. Vai sair y2 de t, que é 2x2 de t, tá? E aí? E aí agora eu vou entrar com um x3 de t, que é igual a x1 de t, mais x2 de t. O que vai sair? Vai sair um y3 de t, que vai ser 2 vezes x3 de t. Certo? Ok? Por quê? Porque entrou x1, sai y1. Se entrou x2, sai y2. Se entrar x3, sai y3. E o sistema é dobrador, estou dobrando todo mundo. Certo? Só que o que acontece aqui? Quem é x3, não é isso? Não é? Então eu posso simplesmente substituir x2 mais x3 aqui. Isso aqui vai ser o quê? 2 vezes o quê? x2 mais x3 não, x1 mais x1 mais x2, né? Certo? Não é? Mas isso aqui é x1 mais x2, isso aqui é 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Mas se isso aqui é 2 vezes x1 mais 2 vezes x2, isso aqui é y1 mais y2. Ou seja, se eu entrei com x1 mais x2, né? A entrada é essa, a minha saída foi o quê? Minha saída foi y1 mais y2. Então, beleza. Beleza. Esse sistema dobrador, ele atende os requisitos de um sistema linear, né? Beleza. Agora vamos fazer um outro exemplo. Vocês vão fazer. É um sistema assim, ó. Entra x1, x de t, vou botar, nem vou botar x1, vou botar x de t. E o que sai é um y de t, que é x de t. Então eu vou botar um multiplicador aqui, um 2x de t, igualzinho ao anterior. Só que mais uma constante 3, por exemplo. Aí, e esse sistema? Será que ele é linear ou não? Né? Vocês olham assim, cara, tem toda a pinta de ser linear, né? Porque
Vamos lá, a gente pegou x de t, saiu 2x de t. Então 2x de t a gente pode até imaginar como se fosse uma reta, né? 2x, né? Que é uma reta. Esse aqui é parecidão, só que eu só botei uma constante. Verifica aí se esse sistema é linear. Vou dar uma dica. Verifica a aditividade, certo? A aditividade. Porque se a aditividade não der certo, né, nem precisa testar a homogeneidade. Se um dos fatores não existe, né, o que acontece é que você já não tem um sistema linear, tá? Depois eu vou dar um macete para a gente descobrir quando é linear e quando não é não linear. Aí tem um macete. Acabou. Beleza. E aí, é linear ou não linear? Ninguém responde. Faz aí. Oi? É linear ou não linear? É rápido? É não linear, mas eu não consegui terminar. Faz a aditividade. Vou fazer aqui, ó. Entra x1. Não vou botar nem o t. Nem vou botar o quadradinho. Sai y1. Né? Que é igual a 2x1 mais 3. Entra x2. 2x2 mais 3. Certo? Ok? Entra x1 mais x2. Professor, você pode omitir o T? Oi? Pode omitir o T? Não, aqui, claro, pode. Só para facilitar. Entra x1 mais x2. O que vai sair? Vai sair y, que é igual a 2x1 mais x2 mais 3. Certo? Não é isso que ele vai sair? É ou não é? Ok, ó, entra x1. Sai 2x1 mais 3. Entra x2. Sai 2x2 mais 3. Entra x1 mais x2. Sai 2x1 mais x2 mais 3. Certo? Mas olha só. O que é esse y de sair daqui? Se fosse linear, isso aqui tinha que ser igual a y1 mais y2. Concorda comigo? Não é isso? Não é a linearidade? Se entra x1, sai y1. Se entra x2, sai y2. Se entra x1 mais x2, tem que sair y1 mais y2. Quanto é y1 mais y2?
Y1 é quanto? É 2x1 mais 3. Quanto é Y2? 2x2 mais 3. Quanto é Y1 mais Y2? 2x1 mais 2x2 mais 3, que é 2x1 mais x2 mais 6. Isso aqui é igual a isso aqui? Que é o que sai. Isso aqui, essas coisas são iguais? Acho que não. Acho que não, hein? Certo? São diferentes. Então o sistema não é linear. Tá? Pô, mas, cara, parece uma reta, etc. É, parece, mas não é uma reta. Porque x1 e x2 não são as ordenadas. x1 e y não são as x e y não são as ordenadas, são sinais. Certo? E aí tem vários macetes para você descobrir se é linear ou não é linear. Entendeu? Então o primeiro macete vai aqui, ó. Então notem que vocês têm várias formas, né? Tem vários exemplos. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, esses exemplos que estão aqui, que eu trouxe para a aula. Esse aqui, né? Copiar, colar aqui, tá? Olha esses exemplos aqui. O primeiro eu já fiz, né? O primeiro eu já fiz, ó. Como assim já fiz? Você não fez 2x, você não fez 3x mais 2, você fez 2x mais 3. Mesma coisa, certo? Mesma coisa. Legal? E esse outro sistema aqui, ó. dy de t dt mais 3y de t é igual a x de t. Como assim? Cara, esse é um sistema, tá? E esse é um sistema que não tá descrito na fórmula y é igual a alguma coisa de t, tá? Ele está descrito através de uma equação que relaciona y e t. Isso acontece muito, tá? Será que isso é linear? Então, olha só, aqui também, notem, aqui também tem um sistema, que tem uma equação que relaciona o y e o x, certo? E aí, como é que você descobre, qual é o macete para saber se isso é linear ou não, tá? Então, tem um macete sim, tá? O macete é o seguinte, tá? Se eu tivesse, por exemplo, um sistema assim, ó, y de t é igual a x de t ao quadrado, por exemplo. Esse sistema seria linear? Vamos pensar nele. Esse sistema seria linear? Olha só, se você entrasse com um x1, você teria y1 de t igual a x1 de t ao quadrado. Se você entrasse com um x2, seria ter y2 de t igual a x2 de t ao quadrado. Certo? Só que se você entrasse com x1, y3 de t aqui, tá? Que é x1 mais x2, você teria x1 de t mais x2 de t ao quadrado, tá? Isso aqui vale quanto? Hein, pessoal? Isso aqui vale x1 de t ao quadrado mais x2 de t ao quadrado mais 2 vezes x1 de t, x2 de t. Certo? E se você pegar e somar esses dois caras aqui, que é o y1 mais y2, y1 de t mais y2 de t, você vai ter o quê? x1 de t ao quadrado mais x2 de t ao quadrado. Isso aqui é igual? Hein? Acho que não, hein? Certo? Não é. Ok? Então, né, tem um macete para você saber se, digamos, os sistemas são lineares ou não lineares. Esse macete
ele funciona muito bem, tá? E é o seguinte, tá? Quando você estiver trabalhando, depois a gente vai fazer em outros casos, mas quando você estiver trabalhando com equações desse tipo aqui, ó, que envolvem apenas os valores dos sinais, tá? Que é x, y, dy, dt, é um sinal, é a derivada do sinal y de t, tá? Por exemplo, t2 vezes 3 vezes y de t, que é esse cara aqui, ó, é um sinal também, tá? Só que é um sinal y de t multiplicado por um valor lá que depende do tempo, é uma função do tempo, mas que não tem nada a ver com a linearidade, é como se fosse uma constante, tá? Porque o tempo aí é como se fosse uma constante nesse caso, ele não tem nada a ver com o sinal propriamente dito. O sinal, né, varia nesse caso linearmente, tá? Só que o linear, entre aspas, é o t2 vezes 3, tá certo? Por quê? Porque você está pensando no sinal e não no que multiplica no sinal e não no tempo. Depois a gente vai ver que isso aí, por tempo, vai aparecer isso aqui, tá? E aí o macete é muito simples, na verdade, né? Se, presta atenção, a gente define que x de t, a gente diz que tem ordem 1, por exemplo, né? X ao quadrado de t, ou melhor dizendo, se eu botar assim fica mais fácil de entender, x de t ao quadrado vai ter ordem 2, tá? X ao cubo vai ter ordem 3 e assim por diante. Dx de t, apesar do dt, também vai ter ordem 1, tá? D2 de x de t dt2 também vai ter ordem 1, tá? Agora, dx de t dt ao quadrado vai ter ordem 2. Constante vai ter ordem 0. X de t elevado a n vai ter ordem n, tá? O que vai acontecer então, sabendo essas definições aqui que eu acabei de colocar? Notem que é fácil entender quando é que tem ordem 1, quando é que tem ordem 0 e quando é que tem ordem n. Como é fácil entender isso? Olha só, se eu pego o x de t, ele vai ter ordem 1, beleza. Se eu pego uma derivada dele, é um outro sinal, concordam comigo? É como se fosse um y de t. Tá dando para entender? É como se fosse um outro sinal, um y de t. Ele também vai ter ordem 1, porque é um sinal y de t. Agora, se eu pego esse x de t e multiplico por ele, ou eu pego um x de t e multiplico por um y de t, notem, estou multiplicando dois sinais de ordem 1. Eu vou ter um sinal no final de ordem o quê? 2. Certo? Eu vou ter um sinal de ordem 2. Tá dando para entender mais ou menos como a coisa funciona? Tá? E o t ao quadrado? Aí que tá. E aí, se você é o x de t ao quadrado, ele já tem ordem 2. É porque justamente ele pegou um sinal x de t, que tem ordem 1, e multiplicou por outro sinal, x de t, que também tem ordem 1. Tá dando para entender? Então, o que vai acontecer? Você vai ter um sinal de ordem 2. Né? O que você não pode ter para que um sistema seja linear? Isso esse é um macetão, galera. Isso não está em nenhum livro. Isso aqui, na verdade, não é que eu tenha definido. Tem alguns livros de matemática que falam sobre isso, mas não tem nenhum livro de sinais e sistemas que fala sobre isso. Então, olha só. Qual é a ordem aqui? Y de t. É 1. Qual é a ordem aqui? É 1. Tá? Ah, mas tem um 3 ali. Não interessa. 3x de t é um sinal. É ordem 1 também. Qual é a ordem aqui? É 0. Certo? A ordem aqui é 0.
Como a ordem aqui é 0, eu tenho ordens diferentes na equação, não tenho? Se eu tiver ordens diferentes na equação, né? Ter mais uma ordem diferente da equação, a equação o sistema é não linear, certo? Aqui, por exemplo, ó, qual é a ordem desse cara aqui? É 1. Qual é a ordem desse cara aqui? É 1. Qual é a ordem desse cara aqui? É 1. Por incrível que pareça, um sistema que tem a derivada é linear. Todos têm a mesma ordem. E dá para provar isso facilmente. Como é que você prova isso? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou provar, tá? Olha esse aqui. Esse aqui, ó, também tem ordem 1. Também tem ordem 1. Mesmo com esse t ao quadrado, não interessa. O t ao quadrado vira uma constante. Entendeu o que eu estou falando? Nesse caso, em termos de sinal, em termos de linearidade, ele vira uma constante. Aqui tem um 2t mais 3. Não tem problema. Aqui continua ordem 1. Agora aqui, ó, presta atenção. Esse cara tem ordem 1, não tem? Olha o último. Estão vendo? Tem ordem 1. Esse cara tem ordem 1 também. E você está multiplicando os dois, não está? O que está acontecendo? Você está tendo uma ordem 2. Aqui é 1 e aqui é 1. Então eu mostro depois para vocês que esse cara tem um sistema não linear, certo? Outra coisa que também você não tem linearidade se você usar qualquer função tipo seno de x de t, cosseno de x de t, você está embutindo uma não linearidade, certo? Ok? Qualquer função de x de t é não linear também. Tangente de x de t. Note que eu não estou falando de tangente de t, eu estou falando de tangente do sinal. Essas coisas, pessoal, em termos físicos, não são muito importantes para a gente, tá? Por quê? Porque raramente você vai ter um sistema que é definido dessa forma. Mas um sistema definido dessa forma aqui, ó, putz, é muito útil, né? Por quê? Porque isso é uma equação diferencial, né? Certo? Linear. É uma equação diferencial linear, tá certo? Por quê? Porque as ordens são iguais. Isso aqui é uma equação diferencial, essa aqui, ó, essa de baixo, é uma equação diferencial não linear, entendeu? Não linear, porque tem uma ordem 2 ali. Aí se tivesse uma equação do diferencial assim, ó, se tivesse uma coisa aqui, ó, desse tipo aqui, D2, DT2, continuaria sendo uma equação diferencial linear. Não seria se fosse isso. Entenderam o que eu estou falando? Muito complicado. Mas a regra é simples. Não é muito complicado não. A regra é simples, tá? É só ver a linearidade. Se você quiser, você pode até usar. Mas eu só vou demonstrar aqui. Demonstrar é muito mais complicado. Demonstrar que eu falo. Demonstrar nesses casos aqui a linearidade e a não linearidade é muito mais complicado, tá? Por quê? Se você usar, eu aceito na prova o cara falar assim, ó, primeiro sistema é não linear, porque tem um sinal de ordem 1, um sinal de ordem 1 e um sinal de ordem 0. Se tiver sinais de ordens diferentes, sistema não linear, né? Segundo sinal, o segundo sistema é linear, porque tem um sinal de ordem 1, um sinal de ordem 1 e um sinal de ordem 1, tudo igual. Terceiro é linear? Sim, tem um sistema de sinal de ordem 1, sinal de ordem 1, sinal de ordem 1. Beleza. O quarto é linear? Não, porque tem um sinal de ordem 2, um de ordem 1 e um de ordem 1. Tá? É fácil mostrar isso depois para vocês. Como assim? Agora eu vou demonstrar, né, que isso aqui vale. Esse esquema de ordem aqui. Como é que você vai demonstrar isso? Vou pegar aqui um sistema qualquer, que no caso aqui é esse. Eu vou copiar. Eu vou colar. Ok. Então está aqui o sistema. Vou mostrar que esse sistema aqui é linear. Como é que você vai mostrar que esse sistema é linear? Vou demonstrar que ele aceita aditividade e homogeneidade. Tá certo? Aditividade e... Os dois. Senão, se um não vale, já era. Certo? Vou começar com a aditividade.
Tá bom? Né? Vamos começar com a aditividade. Eu sempre começo com a aditividade, que normalmente quando não é linear, ela que dá pau. Tá certo? Qualquer um dos dois deu errado. Se qualquer um dos dois deu errado, tá errado. Exatamente. Qualquer um dos dois deu errado, deu errado. Só que você, detalhe, você não vai testar os dois. Já deu errado num, para que você vai testar o outro? Né? Você já deu errado num, certo? Porque eu começo testando a aditividade, que normalmente quando dá errado é a aditividade que dá errado. Normalmente é difícil dar errado só a homogeneidade. Até tem sistemas que são que aceitam a aditividade e não aceitam a homogeneidade. Aí tem que trabalhar com número complexo, mais complicado. Olha só, simplesmente aqui, como eu não posso ficar fazendo x1, até posso, mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Olha aqui, dy1 de t dt mais 3y de t é igual a x1 de t, certo? dy2 de t dt mais 3y2 de t é igual a x2 de t, certo? Essas aqui são as duas entradas que eu vou trabalhar, ok? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar x1 mais x2 de t. Certo? O que vai acontecer aqui? Teoricamente, né? Para eu pegar x1 mais x2 de t, olhando aqui, ó. Certo? Né? O que deveria aparecer aqui? Se entra x1 mais x2 de t, deveria aparecer desse lado aqui. Deveria aparecer assim, ó. Y1 de t mais y2 de t dt mais 3y1 de t mais, deixa eu apagar isso aqui, mais y2 de t. Isso aqui, se for linear, isso aqui vai ser x1 de t mais x2 de t, certo? Porque se for linear, vale. Simplesmente, não é? Linear é x1, y1, x2, y2, x1 mais x2, y1 mais y2. Não é isso que eu estou fazendo aqui nessa equação? Não é? Tá? Mas eu não sei se é, por quê? Porque, na verdade, isso aqui quem é? Eu vou pegar agora e vou substituir isso. Isso aqui vai... E aqui? Quem é isso aqui? Eu vou substituir isso. Aí vai dar o quê? Vai dar dy1 de t dt mais 3y de t mais dy2 de t dt mais 3y2 de t. Abel, de onde você tirou isso? Eu tirei das duas primeiras equações. Agora eu vou ver se isso aqui é igual a isso aqui. Se for, tá certo. Ah, mas é igual, beleza, que bom. Mas teoricamente assim, olhando de cara não parece igual, concordam comigo? Olhando de cara parece igual? Não, um tá d1, dy1 de t mais 3, dy2 de t mais 3, certo? O outro tá dy mais y2 dt mais 3, y mais y2, não é a mesma coisa. Não está escrito igual. Concordam que, que não está escrito igual? Sim ou não? Porra, mas o que é isso aqui? Isso não é dy1 de t mais dy2 de t? dt? Derivada da soma não é a soma das derivadas? Sim? Isso aqui não é a mesma coisa que 3y1 de t mais 3y2 de t? Não é? Sim ou não? 3y mais y2 é isso. Pô, agora deu igual? Agora deu igual. Agora isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Então valeu o quê? Valeu a aditividade. Aí eu teria que provar o quê? A homogeneidade. A homogeneidade é o seguinte, ó. Se entrar, se eu tenho dy de t e dy de t dt mais 3y de t é igual a x de t. Se eu colocar agora simplesmente
se eu pegar agora e colocar kx de t, né, tem que dar ky de t, ou seja, tem que dar isso aqui, ó, tem que dar dky de t dt mais 3 vezes ky de t. Vamos ver se isso vale. É fácil, é só pegar o valor de x de t aqui, ó. Quem é esse valor de x de t aqui? Na verdade, eu não sei se isso aqui é igual, né? Então, eu vou pegar o valor de x de t aqui. Quem é o x de t aqui? Não é isso aqui? Então, isso aqui vai dar k vezes dy de t dt mais 3y de t. Certo? Isso aqui vai dar... Só que isso aqui tem que ser igual a isso aqui para que haja homogeneidade. E é fácil ver... Não, aqui 3... É isso mesmo. O que vai acontecer aqui? É só botar esse k aqui para dentro, né? Que vai dar k e aqui vai dar k. E aqui dky, como k é constante, pode vir para fora. 3k fica aqui e aqui k3 é a mesma coisa. Então, eu provei a homogeneidade. Tá? Prova que esse aqui esse aqui é não linear, Abel. Prova esse aqui, ó. Tá? Vou provar. Vou provar. Não. Undo. Ok, beleza. Prova que esse aí é não linear. Vou provar. Olha só. Como é que prova que esse aí é não linear? Olha aqui. Eu não tenho y1. Espera aí. y1 de t vezes dy1 de t dt mais 3y1 de t é igual a x1 de t. Certo? Legal. Agora, y2 de t vezes dy2 de t dt mais 3y2 de t é igual a x2 de t. Beleza, eu estou provando aqui a aditividade, já vai dar errado, tá? Ok? Já vai dar errado. E agora? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora e vamos supor quem é x1, que para valer x1 de t mais x2 de t, né? Para valer a homogeneidade, teria que dar aqui o quê? Teria que dar y1 de t mais y2 de t dy1 de t mais y2 de t sobre dt mais mais 3y1 de t mais y2 de t. Isso aqui vai ter que ser igual a x1 de t mais x2 de t, mas tirado dessas duas equações. Certo? Tirado dessas duas equações. Como é que são? Quanto é que tem que ser para isso ser linear? Quem é x1 mais x2 de t tirado dessas duas equações? Quem é? Vê se vocês concordam. Isso aqui vai ser igual a y1 de t, dy1 de t, dt, mais 3y1 de t, mais y2 de t, dy2 de t, dt, mais 3y2 de t. Concordam? Que isso aqui é o x1 mais x2 tirado dessas duas equações? Sim? Só somei. Agora, quem é esse cara aqui? É o que deveria ser se fosse linear, concordam comigo? Tinha que ser y1, y2, y1, y2, certo?
Só que quando você fizer isso aqui, galera, olha o que vai acontecer aqui. Aqui, ó, tá tudo bem. Concorda que aqui tá tudo bem? Que vai dar um 3y1 mais 3y2? Só que aqui, olha só o que você tem que fazer. Você concorda comigo que isso aqui é y1 de t mais y2 de t, que multiplica dy1 de t dt mais dy2 de t dt? Vocês concordam comigo que é isso? Não é? dy1 mais y2 não é d1 mais d2? Você não tem que multiplicar aqui? Quantos termos vão ter aqui? Quando você multiplicar isso por isso, quantos termos vão ter aqui? A, B, C, D, quantos termos tem? Quantos termos, galera? A mais B que multiplica C mais D. Quantos termos vão ter? Caralho, 2 termos vezes 2 termos. Quanto tempo vou ter? Matemática base. Quantos? 20? 30? Quantos termos vão ter? 2 termos que multiplicam 2 termos. Quantos termos vão ter? 4 termos. 4 termos, certo? Caralho, tá foda. 4 termos, certo? Não é 4 termos? Vai ter y1 que multiplica dy1, y1 que multiplica dy2, y2 que multiplica dy1, y2 que multiplica dy2. São 4 termos? Quantos termos tem aqui? 2. Já deu diferente. Só distribuir, certo? 2 termos multiplica 2 termos, dá 4 termos, né? Já deu diferente, já mostrei para vocês que deu diferente. Já está provado que é não linear. Só usar a técnica que eu falei. As ordens têm que ser iguais, certo? As ordens têm que ser iguais. Então, por exemplo, se tivesse y2 é igual a x2, né? Ok? y ao quadrado, y de t ao quadrado é igual a x de t ao quadrado. Vai dar linear. Por quê? Porque você vai ter a mesma ordem, certo? A mesma ordem. Tá legal? Isso é que você define a linearidade. Claro, se você meter também, ó, uma equação aqui, ó, y de t é igual a cosseno de x de t. Não linear. Qualquer cosseno, e elevado, entendeu? Quando eu tô falando dessas coisas, já não vai dar linearidade, certo? E elevado, cosseno, log neperiano, log, qualquer outra função que não seja funções, digamos, de reta, certo? Isso é difícil. Alguns exemplos são difíceis, tá? Não peço exemplo difícil em prova, tá? Normalmente eu peço exemplos desse tipo assim. Eu coloco um sistema assim, ó, presta atenção. Vamos ver se vocês sabem responder, ó. Eu pego um sistema em que eu tenho isso aqui, ó. Eu não coloco a equação. Eu falo assim, ó, que eu tenho uma entrada, vamos botar aqui, assim, e que sai uma coisa assim, por exemplo. Ok? E aí eu entro com uma outra entrada assim. E sai uma coisa assim. E aí eu entro com uma entrada assim, por exemplo.
e sai uma saída assim. Estou inventando aqui, vai ficar bem fácil de entender, tá? Parece um coxinho. Tá? E olha só, olha que coisa interessante, né? Se você olhar, olha aqui, entra com esse valor aqui, né? E o que sai é esse, beleza. Isso aqui é o primeiro par que é dado, tá? Olha só, aí você entra com esse valor aqui. Dá para ver que esse valor aqui é o quê? É o valor de cima multiplicado por 2. Mas dá para meio que imaginar, certo? E o que sai? Pô, sai exatamente o valor de cima multiplicado por 2 também. Tá? Então aquela homogeneidade está valendo, lembra? A homogeneidade está valendo. E se você entrar com esse último valor aqui, é multiplicado por 3. Não, vamos fazer o seguinte, pensa de outra maneira. O terceiro valor aqui você pode imaginar como sendo o primeiro mais o segundo, não é? Não é o primeiro mais o segundo? E se você olhar, esse cara aqui também é o quê? Ficou feio, né? Mas se eu desenhar bonitinho, dá para perceber que esse cara aqui também é o quê? Também é o primeiro mais o segundo, certo? Ou seja, entrou a soma das entradas, vai dar a soma das saídas. Legal? Então você poderia dizer que esse sistema aqui é linear, ok? Aí eu poderia, né? Vamos supor que o sistema tem isso. Aí vamos supor que eu quisesse inventar alguma coisa assim. Por exemplo, se eu entrasse, por exemplo, com um sinal assim, ó. Já vi que ele é linear. Aí eu entro com um sinal assim, ó. E aí? Qual vai ser a saída? Qual vai ser a saída? O que é esse sinal aqui? Ele não é o inverso desse sinal aqui? Não é? Não é multiplicado por menos 1? Como é que vai ser a saída então? Vai ser igual a saída lá de cima, só que o quê? Invertida aqui para baixo. Tá dando para entender isso? Tá dando para entender? Tá. Então é isso que para isso que a gente usa a linearidade, tá? A gente consegue descobrir saídas. Se o sistema é linear, a gente consegue descobrir saídas diferentes para entradas diferentes que a gente não sabe, que não foram dadas. Eu só dei essas 3 entradas aqui, ou então eu só dei uma entrada só, diz que o sistema eu posso falar o seguinte, ó, o que entra aqui é isso e o que sai aqui é isso. E eu falo, o sistema é linear, tá? Qual é a saída se o sistema for igual a esse? Você já pode dizer direto que é essa aqui. Tá dando para entender? Mas não tem, você não desenhou 2 vezes. Sim, mas se é linear, botei 2 vezes para baixo. Então vai ser 2 vezes para baixo a saída. Tá? Isso a gente vai usar para caramba. Um sistema linear tem a seguinte entrada, né? Descubra qual é a saída, né? Desenhe a saída. Você consegue, às vezes, desenha a saída para essa outra entrada, uma entrada que você vai ter que tentar criar a partir de uma entrada que você já tem, né? Ok? Agora, um outro conceito que é super complicado, é mesmo, não vou inventar não, é um conceito bem complicado mesmo. Eu diria que linear e não linear, agora, os macetes são fáceis. Como assim o macete? O macete de linear e não linear é aquele negócio da ordem que eu falei. Tá? Não tem nenhum livro. Não adianta nem estudar no livro do Lattes, que não tem, no livro do Oppenheim não tem, tem livro de matemática, tá? E não é matemática simples, tá certo? Então você cria uma ordem para o sistema, e aí se o sistema tiver todo... E aí por quê? Inclusive, não tem que ser uma coisa parecida com uma reta. 2x mais 3 parece mais reta do que qualquer coisa, né? E é não linear. Por quê? Porque o x é a ordem 1, mas o 3 é a ordem 0, digamos assim. Tá dando para entender? Se você pensar num polinômio, é como se tivesse ordem 0. Linear tem que ter todos os polinômios de mesma ordem. Tá? Ficou entendido? Ok. Que mais? Vamos lá.
eu vou pegar agora e vou falar agora esse conceito aqui, que é a invariância no tempo, tá? Vou pegar logo 2. Vamos lá. A invariância no tempo é bem complicadinho, tá? Aí esse cara aqui vai me ajudar bastante. A ideia é ótima, né? Como assim? Bom, por que você quer linear? Justamente para você poder pegar uma entrada complicada, dividir em entradas mais fáceis, e aí a saída complicada vai ser a soma das saídas mais fáceis, certo? Então linearidade é ótimo por causa disso, né? Você pega uma coisa que é bem complicada, né? Você quer saber a saída de um sistema assim, ó. Vamos supor que seja um sistema assim. Aqui. Né? Aí você pode mostrar que esse sistema aqui é igual a um sistema assim, mais um sistema assim. Legal? E aí, se você descobre que o sistema assim tem uma saída tanto e o sistema assim tem uma saída tanto, né? A saída desse sistema aqui, que é exatamente esse aqui, vai ser bola mais triângulo, certo? Porque é linear, ok? Se somou as duas, tem a soma das saídas. Tá? Isso vai acontecer, inclusive, né? Vai ter exercício assim, tá? Agora, variância no tempo e invariância no tempo já é um pouquinho mais complicado. Deixa eu apagar isso aqui. Não é que seja mais complicado, a regra é fácil também. A regra é bem fácil, tá? Mas é que é difícil às vezes de entender. Tá legal? Vou botar todo mundo igual aqui, pronto. Tá. O que é um sistema invariante no tempo? Que é o que a gente quer, tá? Ou com parâmetros invariantes no tempo. Por exemplo, a gente não quer, por exemplo, mas acontece, que a luminosidade da lâmpada, ou que o aquecimento de um determinado aquecedor, ou que o resfriamento do ar-condicionado, ou qualquer coisa do gênero, ele varie. A gente quer que ele seja constante, certo? Porque se ele variar é ruim, né? Mas nem sempre isso acontece. Porém, né, você vê, o próprio carro mesmo, quando ele funciona, você liga de manhã, ele até acelera mais. Por quê? Ele quer chegar numa temperatura de funcionamento maior que aquela temperatura para a qual aquele motor foi feito para trabalhar de forma ótima, tá? Você pode sair com ele frio? Pode, né? Mas você sabe que o carro pode dar uma engasgada, né? Você vai estar forçando ali alguns componentes, então é sempre bom, né, você esperar o carro. Os carros atuais, por exemplo, eles já até mostram isso para você. Você liga ele está lá, ele fica um pouquinho acelerado. Aí depois de mais ou menos um minuto, mais ou menos, se vocês perceberem, isso de manhã, né, claro, ele diminui a marcha. Por quê? Porque ele já chegou numa temperatura que pode sair, que não vai ter problema. Pode sair quando ele está frio? Pode, mas não deve, né? Pode causar algum problema. Legal. Então, é legal que as coisas sejam constantes no tempo, né? Se elas não são constantes no tempo, você também pode tentar trabalhar em intervalos em que elas sejam, tá? E o que é, então, um sistema invariante no tempo? Se a gente for pegar pelo desenho aqui, seria uma coisa mais ou menos como está aqui, ó. É o seguinte, ó. Se você tem uma determinada entrada, que é essa aqui, né? Que é essa entrada aqui, né? Você vai ter uma determinada resposta, ou seja, você vai ter uma determinada saída. Vamos supor que você coloca agora a mesma entrada, só que agora você não coloca a mesma entrada no mesmo instante de tempo. Em vez de você colocar a entrada no tempo t igual a 0, você coloca a entrada igual. Vocês podem ver que é igual? Dá para ver que é igual ali no desenho? Ela é a mesma entrada, só que ela começa no ponto t igual a t grande. O que vai acontecer? O sistema vai ter a mesma resposta, só que a resposta é o quê? É deslocada de t grande. Ou seja, a resposta do sistema, a saída do sistema não se altera se eu desloco a entrada, né, em qualquer direção. Eu faço um deslocamento da entrada. Ou seja, se a entrada varia no tempo, um determinado tempo,
a resposta varia no tempo o mesmo tempo. Vocês podem ver que é o que está desenhado aqui, tá? Só que isso, né, não é tão simples de perceber matematicamente, né? Ok? Matematicamente. E aí a gente vai mostrar isso aqui, tá? A melhor maneira de ver é o seguinte, ó. Uma melhor maneira de você ver se o sistema é variante, desculpe, ou invariante no tempo, é esse aqui que a gente vai mostrar, ó. Se você pegar uma entrada x de t, né? E aí você tem uma saída y de t. E aí você desloca essa saída. Desloca essa saída t grandes segundos. Tá? Aqui no caso, só por facilidade, eu desloquei para a direita. Tá legal? É isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha entrada e vou deslocar ela t segundos. Se a saída desse sistema for, né, y de t menos t, ou seja, se a saída do sistema, depois que eu desloquei a entrada, é exatamente a minha saída que eu tinha feito anteriormente, sem ter deslocado a entrada, deslocando só a saída, é igual, né, então o sistema é invariante no tempo. Explica isso melhor. Vou explicar aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, um sistema assim, ó, vocês vão entender já já. Pegar aqui, ó. O sistema é esse, ó. Entra x de t e sai dy de t dt, certo? Ok? É um sistema derivado. Tá legal? Né? O que vai acontecer aqui? Sai y de t, que é igual a dx de t dt. Tá? O que vai acontecer? Se eu deslocar minha entrada, o que vai acontecer aqui, ó? Vou deslocar minha entrada, certo? O que o sistema faz? Ele não pega a entrada e deriva? Certo? Ele não pega a entrada e deriva? Então ele vai fazer o que? Ele vai fazer d dt de quem? De x de t menos t grande, que é t dt de x de t menos t grande. Não muda nada, certo? Agora olha só, se eu fizer y de t menos t grande, né, é o que? Só esquece isso aqui. Quem é y de t menos t grande sabendo que y de t é isso? É só substituir onde tem t por quê? T menos t grande, não é isso? Não é? Então vai ser o que? Vai ser dx de t menos t grande sobre dt. Essas duas coisas são iguais. Então esse sistema é o que? Invariante no tempo. Agora eu vou mostrar para vocês um sistema que é variante no tempo. Tá? Que sistema é esse variante no tempo? Olha só. Eu vou pegar um sistema assim, ó, x de t, e esse sistema é vou botar aqui, ele é um sistema que é um multiplicador por seno de t, tá certo? O que esse sistema faz? Ele multiplica a entrada por seno de t. É um modulador, por exemplo. O modulador faz isso, tá certo? Ele multiplica a entrada por um seno de t, tá? Por que ele faz isso? Para mudar a frequência, né? Normalmente o seno de t é uma constante, é uma frequência constante. Então você muda a frequência do sinal todo, porque você pega o x de t e modula o sinal y de t. Vocês vão ver isso em telecomunicações. Se é isso, o que sai aqui? O y de t vai ser o quê? Vai ser seno de t vezes x de t. Certo? Tudo bem? Legal. Ok. O que vai ser? Presta atenção. O que vai ser? Vou botar aqui, ó, seno de t. Não botei nem isso aqui. Seno de t vezes x de t.
Tá. O que vai ser o y de t menos t grande, pessoal? Só olhando o que eu tenho aqui. Vai ser o quê? Seno de quem? De t menos t grande vezes x de t menos t grande. Tudo bem? Isso aí é matemático, concordam comigo? Se y de x é igual a seno de x, x de x, y de t menos t grande é seno de t menos t grande, x de t menos t grande. Tudo bem? Legal? É só para dizer que está multiplicando tudo aqui. Tá? Só isso. Fazer assim. Tá? Só para não confundir. Está se multiplicando tudo. Legal? Agora presta atenção. Agora eu vou entrar no sistema com isso aqui. O que eu estou fazendo? Eu não estou deslocando a entrada agora? O que o sistema faz? Eu já falei. O que ele faz? Multiplica por seno de t. O que vai sair? Y de t, que na verdade aqui é a saída, que vale quanto? X de t menos t grande vezes seno de quem? T. Não é t menos t grande. Concorda que não é t menos t grande? Eu desloquei a entrada, beleza. Mas eu multipliquei por um seno de t, não é isso? Não é? Aqui em cima, o que eu fiz? Ó, presta atenção, aqui ó, eu desloquei a saída. Aqui eu desloquei a entrada. E aí? E aí, pessoal? Isso aqui é igual a isso aqui? Sim ou não? Não. Então, o sistema é variante no tempo. Ah, como é que você sabe que o sistema é variante no tempo? Tem duas formas de saber se é variante no tempo, a maneira simples de determinar isso. Primeiro, se algum componente do sistema, qualquer um, ou x ou y, etc., é multiplicado por uma função no tempo, que é esse caso que a gente acabou de ver aqui. Não tem uma função no tempo aqui? Certo? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando o t do sinal, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, se entra x de t e sai y de t igual a x de 2t mais 3, por exemplo. Não precisa nem ter um mais 3, né? Porque t mais 3 até nem tem problema, tá? Mas você tem alguma coisa que multiplica o t dentro do parênteses. Então, o macete é esse. Eu posso mostrar que isso aqui vai dar um sistema variante no tempo, tá? Porque o que é x de 2t mais 3 deslocado? Você vai pegar, desculpa, o que é x de 2t deslocado? Você vai pegar e botar x de 2t, né, deslocado, aí você vai botar mais 3 ou menos 3, concorda? Mais um t grande ou menos um t grande, não é isso? E se você tivesse deslocado antes, a saída ia ser x de 2t pequeno mais um t menos um t grande, ia ficar 2t pequeno menos um 2t grande. Aí vai aparecer um 2t grande e aqui vai aparecer só um t grande. E aí vai ser diferente. Então toda vez que tem alguma coisa que modifica o t, notem, quando modifica o t quer dizer o seguinte, é o t mesmo. Se você tivesse, por exemplo, um sistema que é x de t e sai x de t mais 3, não tem problema nenhum, porque eu não estou modificando o t. O t está lá paradinho. Não tem nenhuma modificação no t. Só que eu coloquei um mais 3. Não, mas o mais 3 eu não estou afetando o t. É uma constante. Afetar o t é multiplicar o t por menos 1, multiplicar por 2, fazer cosseno de t, sei lá, qualquer coisa assim vai dar variante no tempo. Tá? Então por isso que eu olho aqui, ó. Se eu pegar lá os exemplos, olha aqui.
Primeiro exemplo aqui. Ele é linear? É. Não, porque tem a ordem 0 aqui. Ele é variante no tempo? Ele não é, ele é invariante no tempo, porque não tem nenhum problema com o t aqui, estão vendo? E não tem ninguém multiplicando, certo? Ele é não linear, mas ele é invariante no tempo. O segundo, mesma coisa, só que aqui ele é linear e invariante no tempo. O terceiro, ele é linear, mas ele é variante no tempo, porque parece o quê? Um t ao quadrado aqui que multiplica o sinal, certo? Se aparece alguma função do tempo que multiplica o sinal, variante no tempo, tá? O segundo é invariante. O segundo é invariante. O primeiro também é invariante. Não tem nenhuma função no tempo aí. Só que o primeiro é não linear, porque a ordem aqui é o quê? É 0. O primeiro é não linear, mas é invariante no tempo, certo? Primeiro é não linear, mas porque essas coisas não são exclusivas, vocês estão entendendo? Você pode ter várias classificações, né? O cara é bonito, inteligente, porco, sei lá, são várias classificações, certo? Ok? Não precisa ter uma classificação só, entendeu? Então, por exemplo, no primeiro ali ele é não linear e invariante no tempo. O segundo é linear e invariante no tempo. O terceiro é linear e variante no tempo, que tem um T2. O quarto é não linear e invariante no tempo. O quarto é não linear e invariante no tempo, porque não tem nada aqui, né, que multiplique a função, não tem uma função do tempo que multiplique o sinal y ou x. Ah, mas tem o y de t que multiplica o dy de t, só que o y de t ali é o sinal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é uma função do tempo. Como é que isso aqui seria variante no tempo? Se eu tivesse um t ao quadrado aqui, né? Se eu tivesse um 2t aqui dentro, certo? Seria variante no tempo. Entenderam o que eu estou falando? Tá? É isso, tá? Na aula que vem, a gente vai ver as outras classificações, certo? As outras classificações. E aí, quando terminar, a gente vai entrar na convolução, certo? Então vocês vão ver. Aí tem que fazer exercício pra cacete, porque a prova tem que fazer teste, exercício de tudo, tá? Beleza. Ou seja, semana que vem não vai ser nossa prova. Não tem como. Pode ser na outra. Beleza.